cloreto de cálcio, CaCl2, é um sólido branco, quebradiço e muito solúvel em água. Pode ser obtido a partir do calcário e apresenta muitas aplicações comuns, como em salmouras, para máquinas de refrigeração, na culinária, para salgar alimentos sem aumentar o teor de sal, nas estradas, como controle de poeira, e no cimento, para fortalecer a massa. Sobre o cloreto de cálcio, responda às questões. Qual o tipo de ligação química presente e justifique? Para essa questão, o ideal é que a gente perceba que dá para poder raciocinar de duas formas distintas. A primeira, se basear nas características desse material, que é um sólido e que é quebradiço. Isso aqui reúne as características para classificá-lo como um composto iônico, ou seja, formado por uma rede de cátions e ânions. Além disso, eu poderia pensar também nos símbolos químicos constituintes do composto. O Ca é um metal, e metais geralmente têm raio grande, e com raios grandes a energia de ionização é baixa, ou seja, eles formam cátions estáveis. Em contrapartida, a gente tem o cloro. O cloro já é um ametal. Ametais geralmente têm raio menores, pequenos, e por isso a tendência deles é liberar muita energia para formar ânion. Ao módulo dessa energia dá-se o nome de afinidade eletrônica. Então, como eles liberam muita energia para virar ânion, eles formam ânions estáveis. Então, baseado nisso, a gente espera realmente que o cálcio forme cátions e o cloreto forme ânions, ou o cloro forme ânion, o ânion cloreto. Isso garante que a ligação é iônica. Então, para justificar isso, a melhor maneira, na minha opinião, é falar das duas coisas. Tanto as propriedades, quebradiço e um sólido nas condições ambiente. Se eu quiser considerar também a solubilidade, ajuda, mas não é o que garante, não é o fator preponderante. E falar que a ligação iônica se dá porque cátions, ou melhor, porque metais têm raio grande, baixa energia de ionização e por isso tendem a formar cátions estáveis. E os ametais, como o cloro, tendem a ter raio pequeno, alto módulo da afinidade eletrônica e por isso formam ânions estáveis. A justificativa está posta. Agora, ele pede a letra B de bola. Ele quer que a gente compare a temperatura de fusão dos dois compostos, CaCl2 e SrCl2. Para isso, eu preciso lembrar que os dois compostos são iônicos. E nos compostos iônicos, a intensidade da ligação iônica depende de dois fatores principais: a carga dos íons e a distância interiônica. Nesse caso em especial, o cálcio é um elemento da família 2A. Então, a tendência dele é perder 2 elétrons e formar cálcio mais 2. Então, vamos anotar aqui, cálcio mais 2. Já o cloro é um elemento da família 7A. Então, a tendência dele é ganhar um elétron e se tornar cloreto, Cl-. Ambos os compostos, então, vão ter cloreto, cloro menos. Agora, falta descobrir a carga do Sr. Quando eu vou na tabela periódica, eu percebo que o Sr é da mesma família do cálcio. Então, ele se comporta quimicamente muito parecido com o cálcio. Portanto, ele forma cátions bivalentes, ou seja, de carga mais 2. Então, quando eu olho para a carga tanto dos cátions quanto dos ânions que compõem ambas as substâncias, eu percebo que a carga de todos é a mesma. Então, o que vai mudar? A distância interiônica. A distância nós vamos verificar pelo raio iônico. Então, os dois têm cloreto. Os dois, então, vão ter ânions com o mesmo raio. O que vai mudar é o raio do cátion, cálcio e estrôncio. O cálcio é um elemento do quarto período da tabela. Então, ele tem 4 níveis ocupados, com 2 elétrons de valência. O estrôncio, ele é um elemento do quinto período, então ele tem 5 níveis ocupados e também 2 elétrons de valência.
Como ambos perdem 2 elétrons para se tornar cátions, o cálcio e o estrôncio perderão o último nível eletrônico ocupado, e o cálcio mais 2 é um cátion de 3 níveis ocupados. O estrôncio mais 2, um cátion com 4 níveis ocupados. Então a gente percebe que a distância, ou melhor, o raio iônico do cálcio mais 2 é menor que a distância, ou melhor, o raio iônico do estrôncio mais 2. Raios maiores elevam a distância interiônica e reduzem a intensidade das forças atrativas e repulsivas entre os cátions e ânions da rede. Essa intensidade é da própria ligação iônica, que é o conjunto de forças atrativas e repulsivas entre os cátions e os ânions de uma rede cristalina iônica. Então, dos dois, quem tem a menor intensidade da ligação iônica é o cloreto de estrôncio. E com ligação iônica de mais baixa intensidade, o ponto de fusão ou a temperatura de fusão do cloreto de estrôncio é menor que a do cloreto de cálcio. Na hora de explicar, minha sugestão é começar introduzindo, dizendo que o composto iônico tem 2 fatores principais que interferem na intensidade da ligação iônica, dizer que o cálcio e o estrôncio são cátions cujos raios iônicos têm tamanhos distintos, e o estrôncio, por ter um raio maior que o do cátion, do cálcio 2+, ele tende a ter, por isso, uma distância entre o cátion de estrôncio e o cloreto, que é o ânion que forma a rede, maior. Distâncias maiores, forças atrativas e repulsivas menores, e isso diminui a intensidade da ligação iônica, fazendo com que o cloreto de estrôncio tenha uma temperatura de fusão menor que a temperatura de fusão do cloreto de cálcio.